Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre identidade em Deus. Você sabe de fato quem você é? Sabe como descobrir a sua identidade em Deus? Enfim, assiste o vídeo até o final para poder conferir tudo. E antes de continuar, já sabe, né? Não se esquece de fazer a sua inscrição, caso não seja inscrita ou inscrito. Já deixa o seu like porque isso ajuda bastante o projeto. Estou com meu celular porque durante o vídeo eu vou responder algumas perguntinhas que fizeram lá no Insta. Se você ainda não segue, eu vou deixar o Insta disponível aqui para você conferir toda a nossa programação e os nossos conteúdos em tempo real. E para quem está chegando agora e não conhece o Projeto Singular, é um projeto voltado para o público feminino, onde auxiliamos mulheres a descobrir a sua verdadeira identidade em Deus. Eu tenho 2 vídeos aqui bem especiais. O primeiro vídeo eu conto toda a história do Projeto Singular e o segundo eu falo sobre a minha trajetória até chegar aqui no Canadá. Assim que finalizar esse vídeo, você vai lá dar uma conferida para conhecer todo o conteúdo. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo, até porque o projeto é voltado, para isso, para falar sobre identidade em Deus. E a pergunta é: o que é identidade em Deus? Estou aqui com a minha Bíblia no celular, pega a sua também para conferir, e eu estou utilizando a versão NVI. Logo no primeiro capítulo, em Gênesis, no verso 26 e 27, a gente pode ver o primeiro relato sobre identidade, logo na fase aí da criação. E o verso 26 e 27 diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nos versos anteriores, podemos observar no momento da criação que Deus apenas dizia uma palavra e as coisas tomavam existência. Ele dizia: haja luz e houve luz. No momento da criação do homem, ele diz: façamos. E isso nos dá a entender que ele não estava sozinho no momento da criação. Já que ele não estava sozinho, então com quem ele estava? Aqui em João, no capítulo 1, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. João está se referindo a Jesus Cristo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Podemos observar que Deus criava algo, nomeava e dava função para aquilo. No momento de nos criar, ele determina a nossa identidade primeiro. Então a sua identidade já foi firmada antes mesmo de você nascer. Somente o seu Criador, Deus, o seu Pai, pode definir quem você é. Somente ele tem propriedade para dizer de fato a sua verdadeira identidade. Eu quero ilustrar e exemplificar para vocês. Então vamos supor que eu criei esse objeto aqui. Só que em momento algum eu te disse qual o nome do objeto e qual a função desse objeto, para que serve esse objeto. Então, se eu te mostro, se eu te apresento, você pode dar algumas opções, sobre o que você acha que é, mas em momento algum você pode de fato afirmar o que é esse objeto e para que ele foi criado. Somente eu que criei tenho esse domínio, tenho essa propriedade para falar o que eu fiz. Então é exatamente conosco, somente o Senhor que nos criou pode dizer quem realmente somos, pode definir a nossa identidade nele. Agora, a segunda pergunta que eu também recebo com frequência é: como eu descubro a minha identidade em Deus? Então você já sabe que você foi feito para ser imagem e semelhança do seu Criador, e como é que você descobre isso? Isso ocorre através da revelação da palavra de Deus, através da leitura da Bíblia. Porque a Bíblia é uma forma do Senhor falar conosco, é uma forma dele estar mostrando os princípios, dele estar mostrando as verdades dele para nós.
Lá vamos descobrir quem Deus é e quem somos. É como se fosse um reflexo. No momento em que você olha para o espelho, você consegue se ver de volta. E esse reflexo seria Cristo em nós. E só para entenderem melhor sobre isso, eu quero compartilhar uma reflexão que está em Mateus, no capítulo 16, no verso 13. Se chama A Confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, quando Jesus pergunta para seus discípulos quem ele é, quem os outros dizem que ele é, ele não está em dúvida sobre a sua identidade não, tá? Porque ele veio à Terra sabendo exatamente o seu propósito e sua identidade ao Pai. Mas ele queria ter noção do que é que os discípulos iriam responder sobre isso. E no momento em que ele pergunta: e para vocês que estão próximos de mim, que caminham comigo, quem eu sou para vocês? Pedro imediatamente diz sobre o Senhor. Quando Jesus diz que a revelação não foi por carne ou por sangue, mas sim pelo Espírito de Deus, isso é porque habita em nós o Espírito do Pai, e é Ele que testifica a nossa identidade no Senhor. Assim que Simão reconhece quem Jesus é e afirma, imediatamente Jesus diz quem Ele é e o que Ele foi feito para ser. Por isso você precisa conhecer mais a palavra de Deus, ler a Bíblia com constância, conhecer quem Jesus é, orar mais ao Pai, ter uma intimidade com Ele. E assim você consegue descobrir quem realmente você é. Quando eu falo sobre verdadeira identidade, é porque existe uma identidade falsa. E essa identidade falsa é a que o inimigo coloca para nós. É que ele tenta colocar através de pensamentos negativos, de crenças limitantes, através de coisas que você provavelmente ouviu de outras pessoas, seja o seu pai, a sua mãe, alguém próximo de você desde a sua infância ou na sua juventude, enfim. Ou também utilizar a circunstância para poder tentar definir você. Eu quero aproveitar e dizer que você não é os erros que cometeu no passado. Você não é o medo, a ansiedade e as preocupações que invadem as suas emoções e a sua mente. A sua identidade não está definida no que os outros falam sobre você. Estamos em uma constante batalha da mente. E o inimigo pode tentar bombardear a sua mente, os seus pensamentos, e é por isso que você precisa ter enraizado em você as verdades do Senhor, para que nesses momentos você não venha ceder às mentiras dele e venha apenas acreditar no que o seu Pai diz sobre você. E a palavra do Senhor diz que somos feitos para ser a imagem e semelhança do nosso Criador. Somente nós, somente essa parte da criação tem a singularidade, o privilégio de ser como o Pai. Somos chamadas de filhas, somos chamadas de amigas, fomos justificadas, amadas, criadas de maneira especial. Todos os nossos dias foram preparados e planejados, então não fomos feitas por um acaso. O seu pai natural, a sua mãe natural pode não ter planejado o seu nascimento, mas Deus, Ele já planejava você e já desejava você antes mesmo de nascer. Então olha quantas coisas podemos aprender através da palavra de Deus. Também recebi algumas perguntas sobre propósito e identidade, se os dois têm a ver ou não, se identidade é cumprir o seu propósito. E eu não vou falar muito sobre propósito aqui, porque não é o foco e o vídeo vai ficar muito extenso, mas se você quiser que eu fale mais sobre propósito, deixa aqui nos comentários que eu posso preparar um conteúdo especial. Mas identidade e propósito são duas coisas diferentes, mas podem caminhar sim juntas, porque quando você descobre a sua identidade,
identidade, você também descobre o que você foi chamada para executar. E o propósito, ele pode estar relacionado mais com a sua singularidade. Então Deus, ele pode direcionar algo específico para você, diferente para outra pessoa. A última pergunta é: identidade seria se enxergar da maneira como Deus nos vê? E por parte, sim. Se a gente se olha com um olhar natural, um olhar carnal, um olhar limitado, temos a tendência de só olhar para as coisas negativas, temos a tendência de enxergar apenas defeitos, que na verdade não existe defeitos, né? Deus criou a cada um conforme a sua singularidade e de maneira maravilhosa e especial. Então, dizer que temos defeito ou algo do tipo é como se a gente estivesse criticando, vamos dizer assim, aquilo que Deus criou, a maravilha que Ele fez. E de toda a criação, nós, os seres humanos, fomos os únicos em que Deus fala que foi muito bom. Então a gente tem que sempre buscar nos enxergar com o olhar do Pai para nós. Entender também que essa descoberta envolve um processo de construção, desconstrução e reconstrução. E eu posso falar sobre isso também em uma outra oportunidade, mas entenda, é um processo individual, é um processo singular, então não tente se comparar com o outro, não tente se entender através como o outro se entende também, porque é algo muito pessoal. E eu desejo de todo o meu coração que, independente da sua idade, independente do cargo que você tem, enfim, você consiga de fato descobrir quem realmente você é, para que assim você consiga viver aquilo que Deus tem preparado e planejado para você. Eu quero te convidar a conferir o nosso Insta, porque por lá você vai receber muitos conteúdos voltados para a identidade. E eu espero que possa estar edificando a sua vida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se tem algum conteúdo da questão de propósito ou mais sobre identidade que você deseja que eu fale mais sobre isso de uma forma mais específica, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida com relação ao processo da identidade, em como descobrir a sua identidade em Deus, também coloca aqui abaixo que eu posso estar me preparando aí para fazer um conteúdo especial para vocês. Não se esquece de fazer a sua inscrição, de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante a propagar o projeto. Eu quero te desafiar a compartilhar esse vídeo com ao menos uma pessoa ou mais, se você preferir, porque eu tenho certeza que vai estar abençoando e edificando outras vidas também. Então seja aí um colaborador do reino e compartilhe esse vídeo com alguém muito especial. Que Deus continue te abençoando. Um beijo e até mais!